Objeto de fala. Bom, já ocuparam. Quem quer ser o primeiro a falar? Saúde! Acho que podemos começar. Todo mundo tem experiência com saúde ou com a falta dela. Eu posso fazer, a gente pode fazer uma pergunta? Ixi, mas é melhor, não foi eu perguntar uma pergunta. Você tá aqui. Tô aqui. Cadê o branco? Que sobra? Aí eu saio. Ah, não. Eu saio. Ele saiu já. Tá. Aí tá. Pronto. Escreveu o terceiro. Eu vou fazer uma pergunta então. Pode Assim, sentar, eu gostaria que você relembrasse a nós, segundo a OMS, né, o conceito de saúde, né, aquela tão famosa que a gente vê, né, nos livros que a gente estuda, né? E aí, se você puder repetir pra gente internalizar bastante aqui, porque assim, a gente esqueceu um pouquinho do que é saúde, né? Aí eu passo pra você. Não. Então, Alguém mais? Eu não estou sentado aí. Só quem está Não, tá. sentado no banco branco. Eu não sei o conceito, né, na sua totalidade, mas algo que eu acho muito importante a OMS ter colocado dentro dessa definição de saúde é que as minhas condições, né, de saúde, né, que elas possibilitem que eu contribua com a minha comunidade. Então a saúde, ela é sempre uma saúde preocupada com o coletivo. Não basta eu ser saudável sozinho na minha casa, né? Eu tenho que estar saudável para que eu possa contribuir, né, com a comunidade com a qual eu convivo e ser também um agente de saúde para as pessoas, né, do meu redor, cuidando delas, cuidando de mim, né, sendo cuidado. Temos uma definição tradicional, clássica da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, claro, é uma definição não imune à crítica. Segundo essa definição, saúde é o perfeito bem-estar bio, psico, social, espiritual, não apenas a ausência de doença. O que vocês acham dessa definição? Vou deixar aqui no meio dos quatro bancos. Tem um banco Quem for vazio, falar, né, pode ó. sentar. Vamos Se fora, algum, pode falar, né? quem está aqui, vai fala. um falar aqui, ó. Ah. Aí um sai, né? Isso. Se alguém sentar, Eu dei a sorte de hoje de manhã ir fazer uma visita ao mestre Rua. E aí, conversando lá, ele falou sobre saúde também. Ele falou assim, ó, já tratei de muita gente, agora sou egoísta, vou tratar de mim. Ainda falou assim, hoje, na medicina ocidental, os médicos sempre perguntam, procuram exames e aparelhos. E está se perdendo esse contato do médico com um olhar humano sobre o paciente, que também é um ser humano. E essa busca por aparelhos e exames está tratando só do efeito, né? E acaba esquecendo a causa, ou seja, você não consegue tratar da raiz daquela doença. Então isso acaba prejudicando a saúde. Aí o que eu queria falar sobre essa questão é que a espiritualidade, ela entrou há pouco tempo, né? Antes ninguém valorizava isso, né? Corpo é corpo e o resto você vai por aí pesquisando. E dentro dessa questão, tem um estudioso, que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou lembrar de Freud, que foi a primeira força em psicologia. Aí Jung, acho que Jung já tem a terceira força, teve um, né? E agora a gente estuda, eu já estudei a quinta força em psicologia, que é a Teresa, né? E a quinta força em psicologia, onde você já consegue ver que a doença, ela não é física, né? Que você já pode, no espírito, no perispírito, né? E em outras questões. Isso já está sendo assim, um pouco mais falado, isso é muito interessante, porque às vezes a gente deixa o corpo adoecer, né? Para ficar sequelado, para poder tratar, onde a gente já pode prevenir coisas que vêm, e isso a gente chama quinta força em psicologia. Bastão falante, lembrei, né? Do cérebro da tia. Como o assunto foi para esse lado, aí eu quero contar uma experiência minha. Algum tempo atrás, eu estava acompanhando um tratamento da tireoide e que eu estava com bócio, cálcio na tireoide, um problema lá na tireoide que teria que fazer uma cirurgia. Aí eu liguei para minha sobrinha, que é professora de yoga, e perguntei a ela o que tem a ver a tireoide, né? Ela falou com mágoa.
Então, como a gente vai engolindo sapo, se magoando, então a gente vai atacando a nossa tireoide. Aí eu falei, sabe uma coisa, vou operar não. Se eu criei isso pra mim, então eu vou ter que tirar de mim. Então eu comecei a melhorar os meus pensamentos em relação à mágoa. Deixa pra lá, já passou, não sei o quê. E reduziu os nódulos que eu tinha que tirar das tireoides, elas reduziram. Foi feito um exame antes, né, para poder fazer a cirurgia, e foi feito um exame depois, com a redução da tireoide. Então tem uma comprovação científica, que como que o pensamento da gente, os nossos sentimentos alteram o nosso corpo. Então é um depoimento que eu estou fazendo aqui. Aí eu quis fazer uma coisa aqui. Você precisa- A primeira coisa, assim, que a medicina bipartiu o corpo. Então, a pessoa que sabe do coração não sabe da mão, que sabe da mão não sabe do pé, o que sabe do pé não... Então, houve uma desassociação no corpo, ficou todo fracionado. Então, por isso que as pessoas estão hoje voltando de uma certa forma para a espiritualidade. E como agora ela falou sobre a psicologia é ativa, como estão chamando, a psicologia mais formal e a psicologia viva, como eles estão dizendo agora, que descobriram assim que não só tudo que vem da mente reflete no corpo. Por exemplo, quando você tem raiva, o fígado estoura. Quando você tem alguma coisa de tristeza, você fica gripado e o pulmão dá sinal. A gripe é um sinal de tristeza. Então, assim, a gente viu na pandemia o tanto de coisa que teve e agora, pós-pandemia, de tristeza que está acontecendo, as doenças que estão vindo. Então, isso que está sendo visto pela psicologia, pelo novo sistema de saúde e pelas novas formas médicas e clínicas de verem que, além do corpo, tem uma força outra maior e que o pensamento é a maior força do corpo atualmente vista pela parte da comunidade científica. Okay. Começando, bom dia. Eu já estou aqui à prática de Taixi há muitos anos e assim, a primeira coisa que eu vou falar é a nossa convivência aqui, que eu acho 10. A gente tem que se dar um com o outro. Isso aí faz muito bem para a nossa alma, para o nosso bem-estar. Então, assim, sempre partilhar coisas boas de preferência, mas na nossa vida nós temos altos e baixos. Então é nesses baixos que a gente precisa dos colegas que estão do nosso lado. E nem sempre você agrada a todo mundo, né? E a gente está aqui nesse mundo, como se diz, para aprender a interiorizar, para aprender a se conhecer, né? Eu estou aprendendo um pouquinho com medicina alternativa, que é na área de biomagnetismo, elementoterapia magnética, ultimamente, que eu vou até começar a botar em prática ali com a Lúcia, algo assim, né, na marca. A gente faz um trabalho diferente, com florais, com pedras, e ver qual é a esfera que você necessita ser trabalhada, esfera psicológica, esfera biológica, esfera mental, e assim vai, espiritual. Então tudo assim, fazendo de maneira harmônica, eu e a pessoa, para a gente tentar se encontrar de uma melhor forma nessa vida. Não usa remédio? Não, tudo natural, é a natureza. Mas Deus está na natureza, então muita gente é contra. Eu sou a favor, porque eu sinto bem. Quando você se solta, tira o que está impregnado do seu coração, que está doendo, isso aí pode causar um câncer, o que você tira, o que está atrofiado, que está cristalizando na sua mente, o que você vai fazer? Você tem que soltar, se expressar. E aqui tem uma frase que vem complementar o que se vem falando aqui, não é? Porque tudo na vida é favorável à saúde. A medicina estuda para que curem os pacientes, no caso dos médicos. E tem várias formas de cura. E cada um deve usar a forma e como lhe é mais conveniente, dependendo das suas conveniências, né? E eu vou ler uma frase aqui para encerrar. A saúde não vem sempre da medicina. Na maioria das vezes, ela vem na paz mental
da paz do coração, da paz da alma, vem das risadas e do amor. A gente já trouxe um pouco aqui de diferenças entre os tratamentos da medicina ocidental, né, e oriental, é que se pede uma mudança de postura de vida. Então nós poderíamos estar em nossas casas, né, com nossas famílias, mas nós optamos, né, todos os dias ou pelo menos alguns dias da semana para fazer uma prática que é diferente daquilo que a gente faz no cotidiano. Então a saúde, ela pode vir por práticas de acupuntura, pela fitoterapia e também por essa mudança de vida que todos nós, né, de estilo de vida que todos nós aqui optamos por fazer, né? Essa opção recupera a saúde, preserva, né, e nos mantém saudáveis também. Eu vou aproveitar da fala da irmãzinha aí, porque eu queria falar que eu costumo falar muito que o seu saber não anula o meu saber. Eu tenho netos, bisnetos, filhos que são cartesianos, pragmáticos e que falam, vó, isso não é ciência, não fique passando para as pessoas algo que não é, né? E eu falo, o seu saber não anula o meu saber. E aí eu queria falar, só para falar uma coisa para vocês, eu acho muito interessante, assim, a gente entrar nesse, eu vi ele falando do Parkinson, né? Que ele, acho que aqui, né? Não sei. Porque a gente precisa, mesmo tendo algum comprometimento, você se jogar, não a gente se recolher. E eu vou fazer uma pergunta, como é que chama essas coisas que a gente faz aqui? Lembrei, tatuagem. Isso que eu quero dizer. Eu tenho agnosia, eu tenho déficit de atenção. E mesmo assim eu me jogo. É difícil, mas a gente se joga. E as pessoas precisam aprender a respeitar o diferente. Principalmente os jovens. De vez em quando eu escuto. Outro dia falaram, uma pessoa com 40 anos é velha. Eu digo, meu pai do céu, você vai morrer com o quê? Com 20, com 30, né? Então assim. E aí eu quero falar, aí eu vou começar falando. Isso aqui, eu estava querendo lembrar, isso aqui não é uma tatuagem. Essa aqui é uma entidade, é a Sofia. É a minha companheira, é um animal de cura, né? Sofia, ela chama Sofia. E eu tenho várias Sofias, porque eu caminho com várias Sofias. Isso é do xamanismo. Eu falo xamanismo, mas eu gosto mais de falar dos nossos povos originários, né? Que seriam os pajés. Então, assim, a gente precisa se voltar um pouco mais para essas nossas origens. E eu acho muito bonito que hoje as pessoas estão se voltando para isso, né? Porque se você vê a sabedoria, se você for entender a sabedoria deles, é uma sabedoria tão grande que sem livro, sem escrita, tudo passado de informação, que é verbalmente de um para outro, né? E hoje eu consigo ver, hoje eu estudo xamanismo, eu sou profissional, terapeuta ocupacional, né? Formação, eu sou técnica de enfermagem também. Eu estou falando isso por quê? Porque eu venho num estudo da saúde, né? Sempre voltada para essa área. A formação da medicina tradicional chinesa, espiritismo, né? Kardecista, umbandista, eu hoje me considero um universal. E sempre com esse pensamento dos povos originários, a medicina da cura pela terra. E hoje eu participo e vejo de como tudo isso tem uma ligação. Nada é diferente. A gente vê muita diferença na nossa medicina ocidental. Parece que ela se afastou muito, né? Que hoje, graças a Deus, está se voltando. Então, por exemplo, assim, quando eu fiz primeiro foi a medicina tradicional chinesa, e hoje eu vejo que todos os nossos aprendizados né, da medicina da terra, dos índios, tem muito a ver com o aprendizado da medicina chinesa, né? Que as coisas se completam. A única coisa que eu acho que não dá muita liga é a nossa medicina ocidental, né? Então eu fico muito feliz que a gente possa ter esse aprendizado, possa se voltar, né, pela cura pela natureza, que é a cura pelas ervas, a cura pelos banhos, né? Pelos rezos. Muito, 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 muito feliz assim, de saber que na secretaria
apesar de todos os percalços, nós temos as nossas rezadeiras, né, as benzedeiras, né? Eu estou nas práticas integrativas, eu tenho 40 horas, 20 horas são dedicadas às práticas integrativas, ainda tem muita dificuldade, mas assim, é muito mais aceito pela nossa comunidade que pelos próprios profissionais, principalmente os nossos gestores. É uma luta a gente chegar no gestor e falar assim, olha, eu preciso aplicar a auriculoterapia nesse paciente. Aí a chefe fala assim, eu não acredito nisso. É onde eu falo, não é porque você não acredita que as coisas não aconteçam. Então assim, a gente sempre tem, então essa é a minha fala. E uma coisa que a gente fala muito no xamanismo é assim, eu sou Kayari e assim falei, rei. Aí o público fala, ho, que é tipo assim, né, honrando aquela fala. Eu vou levantar. Então tivemos algumas falas sobre saúde e doença. Vimos que uma questão que tem pegado bastante várias pessoas citaram a questão da fragmentação. Corpo, mente, espírito, as coisas estão separadas e isso causa um problema. E como que a gente resolve essas coisas que estão fragmentadas? Não queima. Tai Chi por amor. Realmente, o Tai Chi a gente faz por amor. É que ninguém é obrigado a vir. As pessoas vêm aqui em busca disso aqui, do amor. E aqui nós encontramos pessoas de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todas as religiões, mas que nos unem por esse elo chamado amor. Quando a pergunta do Dr. Aristei, que hoje em dia não é somente a saúde, não é a falta de doença, mas que existe o lado espiritual, isso realmente é muito marcante. E as palavras que eu escutei do mestre Wu, nós somos mente, corpo e espírito. Quando eu comecei a praticar o Tai Chi, comecei a pensar nesse lado, porque antigamente eu não pensava nesse lado. Eu achava que bastava ir na igreja, ouvir a missa e a vida continuava. Mas não tinha a consciência de que o lado espiritual precisa também de uma educação, de um cuidado, de uma atenção. Hoje eu tenho observado que os médicos, quando você vai na consulta, o médico no mínimo pergunta, e como está a sua vida? Sua vida pessoal, essas coisas, como está? Não toca às vezes diretamente na religião, mas como que está por dentro, como você está por dentro. Porque a nossa saúde, que eu observo, que a nossa saúde precisa muito de a gente ter uma saúde espiritual. Porque todas as doenças ela começa por dentro de nós, esse lado espiritual. E eu levei muito a sério tudo isso aí, eu levei muito a sério, entendeu? E eu tenho observado que as pessoas, não importa de qual camada social, ela procura o lado espiritual. E tanto que eu também procurei olhar meu lado espiritual. E aí eu fui a uma cidade espírita que tem aqui no Brasil, a única cidade espírita do mundo. Ela foi construída em volta de um centro espírita. Porque a maioria das cidades no Brasil foram construídas em volta de uma igreja. Tem igreja, delegacia, né? E uma casa de diversões que sempre, né? Pronto, formava a cidade. E eu fui. Alguém me disse assim, você tem que ir lá. E quando eu fui, outras pessoas também queriam ir. Isso foi em 2016. E nós fomos num ônibus com 20 pessoas conhecer essa cidade espírita. E todas as pessoas que tinham problema de saúde, alguma saúde, como é o meu caso, que eu tinha sido diagnosticado com a parte. Então, nesse momento, comecei a abrir o lado espiritual e lembrava do mestre Wu. Mente, corpo e espírito.
Mas como eu vou cuidar desse lado espiritual? Como que eu faço? Estudando somente? Estudando? Não. Exercendo na prática valores de amor, caridade, de compreensão, solidariedade, fraternidade. Valores que estão aí, ditos até nas religiões, ou ditos, como nós dizemos aqui também, fraternidade, saúde, paz. São valores que a gente quer, escuta, mas que eles não podem ser simplesmente meras retóricas, só de falar. Nós temos que praticar. E veja o que aconteceu na minha vida. A partir dessa data, começamos, mês a mês, pessoas me procuram e organizamos um ônibus para ir para essa cidade. Também comecei a juntar alimentos, doações, e hoje nós levamos no ônibus também doações para a nossa cidade. Ou seja, nós estamos exercendo o nosso lado espiritual. O exercício do lado espiritual é esse, fazer o bem às pessoas. E graças a isso, os senhores são testemunhas de que estou aqui, sentado, conversando com vocês, com muita tranquilidade, mesmo com essa, não sei, não chama de doença, não sei, talvez falta de saúde, né, que acontece nas pessoas. Isso aí. Isso que acontece. E eu vi testemunhos dessas pessoas que nesses anos que viajam comigo, de coisas incríveis que aconteceram. Mas aconteceram por quê? Porque foram para Palmeiras? Não, porque as pessoas despertaram a sua fé dentro de si e deixaram acontecer. E acontece. Está dentro de nós essa espiritualidade. Basta a gente ter fé e deixar as coisas acontecer. E acontece. Coisas incríveis que me contaram. Até recentemente recebi agora uma mensagem muito linda de uma professora da UNB, porque eu faço lá também fisioterapia, eles fazem pesquisas comigo sobre o parque. E essa professora estava fazendo uma pesquisa em que dizia que talvez o parque só começava por uma questão cardiológica. Pessoas que têm que observar o coração. Perfeito? E aí ela fala assim, essa professora fala assim, eu estou casado recentemente, porque mais eu queria na minha vida era ter um filho. E meu marido está me cobrando isso aí, a gente não pode ter filho. Eu digo, professora, você tem fé em alguma coisa? Disse, eu gosto muito de Nossa Senhora Aparecida. Bom, o caminho abriu para você, para a sua fé. Se você quiser ir, vamos lá para Palmeiras. Lá você pode ver o seu lado espiritual. Então, feito isso, o que aconteceu? Foi assim que viajou com a gente e nunca mais a vi. Recentemente ela me manda essa mensagem, dizendo, Vitor, você é a pessoa muito especial na minha vida que eu conheci. E aquilo que você me diz foi para mim uma razão. E aqui é a foto do meu filhinho que eu tive agora no filhinho. E meu casamento agora está melhor. Obrigado por isso. E não foi Palmeiras, não foi eu, não foi ninguém que permitiu que acontecesse isso. O que permitiu que acontecesse isso é sua fé, você em si próprio. Né? Então isso eu estou dando esse depoimento para vocês aqui, que tem acontecido na minha vida. Minha vida é aberta, eu filmo, registro tudo e coloco lá. Para quê? Para que as pessoas vejam que é possível a gente haver alguma mudança nessas pessoas. Agradecido. Quem vai falar agora? A nossa amiga Sônia, bem-vinda, Sônia. Sônia, É a primeira vez dela aqui. Você vai se apresentar. A gente está aqui conversando sobre saúde. O doutor Aproveita essa apresenta aí. está coordenando essa atividade e quem senta no banco branco fala. Senta aqui, ó. Mais perto. Deixa eu dar Senta aí, senta aqui, senta aqui. Senta aí. mais perto. Pronto. Cuidado.
Bom dia. Na verdade, não sabia que o Banco Branco a gente tem que falar isso. Bom, a primeira vez que eu estou aqui, eu sou do Equador, amiga de Dom Vitor, e a gente está morando aqui 7 anos. Eu estudo nutrição, então, eu sempre falo da saúde, da alimentação. Que tem conexão no que vocês estão fazendo aqui, os movimentos externos e internos. Então, obrigada, Victor, pelo convite. Estou aqui e eu gosto. Faz muitos anos eu fazia caixinha no Equador. E agora a gente fica em casa. Então, eu acho que isso me vai motivar primeiramente para a saúde, porque agora a saúde é muito importante, muito importante. Pensar em saúde, pensar em alimentação é muito importante. A gente está vivendo cambios muito fortes em questão da alimentação. Antigamente a alimentação era muito diferente de agora. Então esses cambios são as reações que a gente está percebendo agora. O estresse, muitas coisas. Então o convite que Victor, obrigada Victor, ele me fez, eu aceitei. Aceitei com todo amor. Porque eu gosto. Entendeu? Então, o que mais posso falar? Meu nome é Sônia, eu tenho 3 filhos, então agora eu estou passando por uma fase muito difícil. Meu esposo tem câncer. Ai, obrigada. Então, eu acho que a conexão da atividade física e alimentação é importante. Agora que eu estou precisando, que sou a base principal dos meus filhos. Tenho um filho de 4 anos e um de 4 anos. Então, eu estou emocionada. Seja bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. Para mim é uma surpresa muito grande você ter vindo aqui. E saiba que aqui todo mundo vai te acolher. E aqui nós temos uma energia tão fantástica, essa energia aqui, que isso nos faz bem. Porque hoje estamos falando de saúde. E saúde é o quê? Isso aí. Essa integração. Como meu colega Vitor diz assim, nós não temos saúde sozinhos. A nossa saúde é coletiva. Se vocês estão bem em volta de mim, eu vou estar bem também. Isso é importante, entendeu? Isso que o doutor Aristei nos traz para falar, é isso aí. Essa é a nossa saúde de hoje. Né? Gratidão por ter vindo. A menina vai falar? O que Aristei falou, o que foi fragmentado, que está fragmentado, eu lembrei do quebra-cabeça. Como eu sou professora, a gente trabalha muito isso, a inclusão, a interação, vamos somar e não diminuir. Então você está aqui, Sônia, seja bem-vinda. E todos que vieram pela primeira vez. Então vamos unir as peças de maneira saudável, procurar trabalhar o positivo. O seu sentimento, eu já senti várias perdas. Fevereiro, minha mãe, março, meu irmão, que nunca imaginava. Meu irmão de 68 anos. Então, assim, me abalou muito. Então esse sentimento a gente tem que expressar. Porque é aqui que a gente vai encontrar essa força, essa união, essa amizade. Então, com as nossas cabeças, com cada ideia de cada uma, a gente vai formar um bom quebra-cabeça e vai sair com certeza feliz e bem equilibrado. Todas as áreas, né, emocionais, internas, externas, psicológicas. Vou passar para você, tá? Gratidão. Obrigada. Eu estou numa mudança de alimentação, né, de estilo de vida no geral. E aí, somando tudo que vocês estão falando sobre saúde, e somando também o que o mestre Hugo falou lá em cima, na verdade, eu vou compartilhar com vocês o que ele falou que eu achei interessante, que
A saúde é o equilíbrio da mente, corpo e alma. E você tem que ter esse equilíbrio. Então não adianta você trabalhar só o seu lado espiritual, deixar o seu físico, comer mal, não se exercitar. Também não adianta você só se exercitar e não trabalhar seu lado espiritual. Então é um equilíbrio de todas as suas áreas. É trabalhar, ver que área que você tá. Poxa, essa área não tá legal, vou melhorar essa área. E essa busca por equilíbrio de todas as áreas constante. Achei legal. Então é assim, mesmo que nós tenhamos um sofrimentozinho físico, né, que a gente possa chamar isso de doença, nós não podemos nos considerar uma pessoa doente, né? Isso não é doença. É muito mais importante o que a gente tem além disso, porque nós estamos aqui em uma evolução. Então, não é que a gente evolua pela dor, mas são aprendizados que a gente precisa ter. Então, eu costumo falar muito que a gente precisa acolher esse pouquinho de sofrimento que isso engrandece. E eu falo muito assim, você já viu alguém topar e ir para trás? Eu nunca topei para cá e para trás, eu sempre topo e vou para frente. Então, essas topadas que a gente leva na vida é para nos impulsionar. E a gente fala muito da dualidade, né? Por que a gente sabe que tem a doença? Porque a gente tem momentos que está bem. Por que a gente sabe que está triste? Porque tem horas que a gente está alegre. Por que a gente sabe que agora é dia? Porque a noite está escura. Então, se não fosse a dualidade, eu não sei como seria. Então, é preciso dessa dualidade. Então, a gente precisa acolher. Mas é acolher, mas não é sentar a doença no colo, mas é acolher. Ver por que aquilo veio, o que está acontecendo, como que você pode fazer para se melhorar, né? Principalmente no que diz respeito às doenças da alma, doenças emocionais, né? Então, às vezes, um momento que você chama de depressão é só uma tristeza, e isso é saudável. Você sentir um pouco de tristeza, sentir uma saudade, acolhe um pouco, quer passar um diazinho na cama, às vezes é o seu corpo, a sua mente, o seu espírito precisando de calma, de conforto, né? E nessa vida que a gente tem que fazer. E aí eu vou falar um pouco da doutrina espírita, que foi meu primeiro aprendizado, que a doutrina espírita fala que o corpo é o expurgo da alma. A gente precisa expurgar pelo corpo para passar por essas partes. E às vezes a gente precisa acolher esse sofrimento que vem para a gente adquirir mais sabedoria e quando a gente, né, como quem é reencarnacionista, lembrar que da próxima vez aquilo já foi sanado. Eu sou Cariari e assim falei. Hey. Gente, muito obrigada. Falar da praça, eu já falei demais. Então, assim, eu vou falar de uma nova descoberta na minha vida, que foi ir nessa caravana maravilhosa do Vitor para Palmelo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum sectarismo religioso. E eu comecei a aprender que todas as religiões, meu pai sempre falava para mim, nos levam a Deus. Deus quer que seja uma coisa boa. Eu chego nessa praça sempre caindo nos pedaços, né? A primeira vez que eu vim com meu marido. Meu marido, ele se despediu da Mãe Terra aqui nessa praça, uma pessoa que muita gente conhece, os mais antigos. Então, eu cheguei aqui a primeira vez caindo mesmo aos pedaços. Eu tinha um problema na coluna que nada curava. Eu sentava nessa cadeira aqui, eu não dava conta de levantar. Às vezes tinha que chamar um médico para me dar uma injeção na veia para eu poder sair dali. Depois que eu tive meu filho, isso ainda piorou mais. Eu vim para essa praça, fiquei muitos e muitos anos aqui, até hoje eu visito aqui e me curei. Me curei aqui desses problemas físicos. Aqui eu aprendi também com o mestre Vu, que eu frequento a Seixinoye e lá fala muito do espírito e não se fala de tratar o nosso corpo. Isso aqui é uma roupa. Se essa roupa estiver rasgada, estiver ruim, né, o espírito não vai poder ficar nela. Eu sempre falo para as pessoas, ninguém vive nessa terra sem o seu corpo, então o corpo tem que estar bem tratado. E a gente maltrata muito o nosso corpo, né? E aí me curei e tudo, meu marido sempre que ele queria uma coisa nova, ele vinha para cá. A vida dele pertencia muito a esse pedaço aqui, tanto que ele se despediu aqui.
Aí, esses tempos atrás aí, eu tive uma tremenda depressão, que foi desencadeando por um monte de coisa. Eu comecei a fugir de tudo, e tudo estava ruim. Eu não conseguia ficar em casa, eu não conseguia andar para a rua. Quando eu encontrava com os vizinhos, eu achava que eles estavam todos contra mim, que falavam, nossa, como você está magra. Eu falava, nossa senhora, falar que eu estava magra, para mim era uma facada no peito. E eu fui médico, isso e aquilo. E foi virando montanha na minha cabeça. Um dia eu passei aqui, igual eu estou passando hoje, que eu nem sabia que tinha esse evento aqui hoje, e falei com o Vitor, que foi a pessoa que me deu a primeira força para eu sair daquele marasmo que eu estava. Ele falou para mim, vai a Palmelo, lá você vai fazer o raio-x. Ele só falou isso. E eu desabei a chorar. Aí marquei e fui. A partir do momento que eu entrei naquele ônibus, eu já senti que meu coração estava aliviado. E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de 200 quilômetros com a minha boca fechada, sabe? Sem falar nada, eu descia, não conversava, mas eu precisava daquele silêncio. Eu precisava de estar comigo mesma. E aí eu dormi com uma menina num quarto, e essa menina, ela orava a noite inteira, ela orou nos bons pedaços, e foi a primeira vez, naquele período ali, que eu bati minha cabeça no travesseiro e dormi, acordei no outro dia. Eu fiz umas fotos e comecei a ver um monte de luz, né? Muito bonito, umas coisas lindas no céu. Aí eu falei, nossa, mas que coisa linda, eu nunca tinha visto um céu tão lindo na madrugada igual aquele. A menina falou, o que você tá vendo? ET? Aí ela levantou também, foi, sabe? E eu mandei essa foto para muita gente para ver se eu não estava doida. Ninguém viu também. Isso me decepcionou, que eu falei, gente, então eu tô doida. Se ninguém viu, depois alguma coisa me disse, era só para você. E quando nós entramos no ônibus, eu não conhecia ninguém, eu pensei que ele ia, ele não foi. Aí foi, o filho dele estava lá, o netinho dele, acho que a nora dele, pessoas maravilhosas. Mas eu nem sabia também que era filho, que era nós. Quando eu cheguei ao Palmelo, que eu fiquei naquele silêncio, que eu fiquei comigo mesmo, eu já vi que eu estava melhorando. E eu, quando eles deram o lanche, antes fizemos uma oração, e uma senhora falou para mim assim, falou lá para todo mundo, vocês meditam, nós vamos fazer uma oração, vocês pensam em Cristo num lugar bacana. Então, o que eu comecei a ver? Um monte de girassol assim, e Jesus lá, essa imagem maravilhosa que a gente vê de Jesus. E depois eu subi assim e ia pro Muro da Lamentação, sabe? E ali eu senti que eu estava no caminho certo. Eu já fui a terceira vez, cada experiência dessa terceira vez foi uma experiência diferente, mas nenhuma pior, nenhuma nem melhor nem pior, sempre boa, as 3 experiências que eu tive. Hoje eu falo mesmo, eu devo muito a Palmelo. Palmelo hoje faz parte da minha vida. Tem hora que eu estou triste na minha casa, eu vou para lá. Eu tenho uma filha que ela está passando. Aí eu fui lá agora para agradecer. A última vez eu fui agradecer, porque lá foi meu ponto de partida. Eu tenho que agradecer muitas pessoas, inclusive minha amiga aqui, outros amigos que eu tenho aí. Eu não vou falar de todo mundo não, para não esquecer alguém, porque foi muita gente aqui também que me acolheu, que me ajudou. E hoje eu não me vejo sem voltar para lá. Eu tenho sempre que estar indo. Aí eu fui dessa vez agradecer e conversei lá com o pessoal lá do centro sobre a minha filha. E ele só falou assim para mim, quem vai ajudar sua filha é você. E eu tô vendo que tem que ser eu mesmo. A missão de dar para ela uma força é minha. E depois disso eu comecei a acreditar que a nossa vida, ela já vem determinada e que a gente tem um ponto muito importante que a gente não se conecta com esse ponto, que é Deus. Deus te traz para cá, Ele está no comando, não tem mais nada. Morrer todo mundo vai, o médico ele só te dá uma condição de você viver um pouco melhor. Ele não vai te dar saúde, ele não vai te dar a vida eterna, porque senão ele não morria. E 100% das nossas curas está na nossa cabeça, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Procure os lugares bacanas e quem tiver oportunidade, não tiver nenhum preconceito religioso, vá a Palmelo. Eu não me vejo mais sem lá, eu vejo tanta coisa ali, eu me vou para lá, eu mando pessoas para lá, e eu busco até pessoas minhas que já partiram e que eu tinha uma certa culpa,
eu conecto lá e acabou as culpas. Hoje eu vou dizer, depois eu posso dizer que é eu antes, eu sempre falo que é eu antes da Seixunoye, eu depois da Seixunoye e eu depois agora também de Palmelo. Muito bom, muito lindo, muito maravilhoso. É um lugar de muita luz. Porque todos os lugares têm luz, né? Mas tem lugares que tem mais. Muito obrigada, Vitor, obrigada a todo mundo. Obrigada à praça, que é maravilhosa. Isso aqui é um santuário. Mesmo do jeitinho que tá, sem nada, é um santuário. Muito obrigada, gente. Você continua sentada, Léo? Tá alguém sentado? Fica sentada, Luz. Você falou que eu tinha que falar, né? A culpa é demais. Pode ficar, você só espera alguém sentar ali. Sempre vão ter 3 bancos. Vem sentar agora você. Você não Vem, quem vai vir sentar? Estamos conversando então sobre saúde, sobre práticas integrativas, sobre ambiental. E já falamos bastante, e já começamos um caminho, sobre essa questão da fragmentação da saúde. Tem alguém que cuida do corpo, tem alguém que cuida da perna, tem alguém que cuida do olho, tem alguém que cuida do espírito, tem alguém que cuida da mente. Estamos a uma espécie de fragmentação. Contrário de fragmentação. A pessoa estava com um problema espiritual, estava com um problema físico, buscou um caminho e resolveu. Então é o contrário da fragmentação. Vamos chamar de quê? De integração. E aí a gente já linka com o próximo tema, que são as práticas integrativas. E elas integram o quê? A gente viu que ela integra o indivíduo. Não somos corpo, mente, espírito separados. Somos uma coisa integrada. E a gente pode alcançar essa integração trabalhando todos esses fatores, todos esses aspectos. Mas, e aí começa a nova conversa. Além da integração individual, da própria pessoa consigo mesma, que outra dimensão alcança essa integração? Como a gente vai se integrar um com o outro, ou um grupo com o outro, um país com o outro? Integração. Bom dia, né? A gente já atendia a maioria dos colegas, dos amigos aqui. Então, quando fala em integração, acho assim, além desse você com você mesmo, as atividades que a gente tem com essas práticas de Tai Chi, a automassagem, as outras práticas integrativas, né? A yoga. Então, assim, é muito, assim, muito importante e é uma coisa assim que as pessoas sentem bem. São as atividades, quando você tem os momentos de você estar junto, conversar, conhecer outras pessoas. Esse momento aqui, né, muitas pessoas a gente está revendo, a gente está conhecendo, né, quando a gente ouve sobre o xamanismo, né, sobre a Palmelo, né, então tudo isso aqui é integração, né, você conhecer a história das outras pessoas. Então algumas coisas acontecem com você fala assim, nossa, mas é só comigo. Não, você ouve, você conversa, né? E você vê que existem outras histórias semelhantes, né? Algumas situações, né? Que a gente passa, né? E assim, você se sente bem, você se sente até mais feliz. Assim, puxa vida, como eu sou feliz, eu não sabia que eu tinha muito mais coisa do que eu me dava conta, né? Então eu acho assim que é super importante, e principalmente quando fala em integração, conforme a gente vai se aposentando, você vai saindo do seu círculo de amigos, de trabalho. Quando você está assim, fazendo parte de um grupo, você já está tendo outras amizades, né? Outras experiências. Então eu acho assim, é super importante e acho que é uma coisa assim que é natural, né? Vai acontecendo naturalmente essa integração. No nosso grupo lá do Grande Colorado, então as pessoas estão se aproximando, estão assim, cada vez mais conversando com mais amizade, propondo outras atividades, né, em conjunto. Então, acho que isso aí. Então, assim, é super importante que a gente tenha
eventos, que a gente tenha outras atividades, né? Que são assim, como a gente fala, decorrência, uma palavra que eu usei hoje, eu já esqueci. A gente tem atividades, a gente tem encontros, então tudo isso faz com que a gente se aproxime, né? Com que a gente se sinta bem, né? O mais importante. E outra coisa, que a gente não fique isolado, né? Que a gente não vá se afastando da sociedade, né? Então, eu penso nisso, Elistério. Você quer falar? Depois eu quero falar uma coisa, tá? Eu sou faladeira, viu? Isso é ótimo. Parabéns. Nós que gostamos de falar. Os sábios aí estavam perguntando como você vai atingir a felicidade, né? Como você vai ser feliz, né? Aí eles diziam que é a busca do prazer. Se você tiver muito prazer, você vai ser feliz. Se você tiver saúde, você vai ser feliz e tal. E aí, um deles falou assim, não, o segredo é você cultivar as amizades, né? E ele usou o termo cultivar. Ou seja, cultivar aquele cuidado, você vai colocar água todo dia, você vai colocar uma adubo, você não vai deixar jogado ali, você vai buscar. Então isso é cultivar, você ir atrás do seu amigo, né? E hoje aconteceu isso comigo, né? Eu vim fazer o Tai Chi, tentei vir aqui também. Como foi bom ter vindo aqui? Cara, como foi legal, né? E como eu tenho certeza que eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Eu vou sair mais saudável do que eu cheguei. Né? Mais leve do que eu cheguei. Então é isso. E eu busquei, infelizmente, agora esse poder de fala aqui, porque eu vou ter que pegar o avião daqui a pouco. Então, uma forma de me despedir de vocês, tá? E agradecer essa manhã, né? Muito legal rever os amigos, fazer outros amigos, colocar à disposição a minha casa em São Paulo. O mestre falou que vai. Vamos ver. E eu falei que ia mandar o endereço para você. Ele já falou que vai, tá? E eu agradeço, estou lá à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa. E quando eu voltar, eu venho aqui, né? Quem sabe, né? Nesse novo horário aí, novas amizades. E eu gostaria de falar alguma coisa com o senhor depois. Por coincidência, eu tenho grandes amigos lá no Equador. Conheço a maravilhosa cidade de Quito lá, gosto bastante. Eu fiquei até feliz de, pô, tem um Equador aqui, né? Você vê como é plural isso aqui, né? Uma praça que nos permite essas experiências maravilhosas. Muito obrigado a vocês, tá? Até a próxima aí. Aí, falando em integralidade, eu vou falar uma coisa que é assim. As pessoas falam, eu e a natureza. Nós não estamos separados. Eu não estou aqui, a natureza está lá. Eu, natureza. Eu sou a natureza. Todos nós estamos interligados pela mesma energia. Nós somos aglomerados, né? O físico sabe muito bem disso, né? Aglomerados de moléculas que vão e uma hora formam uma matéria, né? Mas que a gente acaba sendo tudo uma coisa só. Aí eu vou falar um pouco mais do xamanismo, que foi assim, aonde eu mais me entendi como é que as coisas funcionam. Aí eu vou falar do animal de poder. Aí eu falei que a Sofia é o meu animal de poder, de cura, e tem um animal de cura e um animal de poder. E como é que a gente acessa esse animal? É um privilégio meu? Não. Todos nós temos esse animal de poder, esse animal de cura. Porque é o que é a nossa integralidade com todo ser. Eu falei para vocês que, eu vou dar exemplos para onde a gente ficar só na teoria. Por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho um déficit de atenção, que eu tenho uma dificuldade de equilíbrio, bastante. E quem está trabalhando comigo sabe que o negócio é para ir para cá, eu vou para cá. Que é para fazer assim, eu faço assim. Mas se eu me conectar com o animal de poder, com a garça, por exemplo, eu vou conseguir meu equilíbrio. Qualquer pessoa pode fazer isso. Precisa de algo especial? Não. Precisa de uma iniciação. Por que uma iniciação? Precisa entender o que é isso, né?
Então, assim, por exemplo, eu tenho lesão na coluna, eu tenho artrodese, eu não posso fazer certos movimentos que minha coluna não vai, se eu chegar aqui, alguém vai ter que me levar para trás. Mas se você me deixar numa montanha, nas pedras, e eu me conectar com a cabrita, eu faço aquele negócio que pula aqui, que pula pular, que pula pular, tranquilamente. Por quê? Porque eu estou conectada com a minha essência. Então, assim, é muito importante a gente saber que nós somos tudo isso aqui. Para o xamanismo não existe separatividade. É o povo em pé, é o povo do caminho vermelho, né? É o povo de quatro patas. Então, assim, todos nós somos um só. Né? E a gente tem toda essa força, toda essa energia. Aí lembra quando eu falei que, falando de conexão, que tudo que se conecta, tem alguma coisa diferente do que eu falei aqui pro Tai Chi, para aquele negócio do gato que faz assim, né? Então, assim, tudo isso, não é? São só aprendizados. E se você tem um pouquinho de sabedoria de poder conectar uma coisa com a outra, você vai ver que não tem nada separado. Só que a gente só precisa juntar a nossa ocidentalidade um pouco mais para essa questão, que isso ficou muito dicotomizado. A gente, né, essa nossa medicina nos separou muito dessas nossas raízes, né? Respondendo à provocação do Aristênio, como integrar, né, integração, eu vejo muito, e sempre me toca muito quando a gente fala, e eu ouço falar, né, que para se integrar é importante reconhecer que não somos todos iguais, né, que reconhecer a diversidade do outro, reconhecer que eu posso ter pessoas que vieram do Equador e que têm outros hábitos, que não são nem melhores nem piores que os meus, são apenas diferentes, que tem pessoas com a motricidade diferente, diversa da minha, né? A gente chama como uma doença, o Parkinson, existe um processo degenerativo, mas é um outro modo de se mover, né? A gente tem outras pessoas com outros tipos de maneira de perceber o espaço, né? Temos pessoas que têm autismo, né? E que são níveis. Hoje em dia a gente patologiza um monte de tipos diferentes de vivência, de ser no mundo, de estar, né? Então integrar não é deixar tudo igual, assim como integrar o pé, a mão, a cabeça, o pé não é igual ao cotovelo, né? Isso é uma articulação, o pé tem uma série de conjuntos de ossos aqui, né? Mas eles integram esse mesmo corpo. E para se integrar é importante então reconhecer a diversidade, a riqueza, né? Eu me senti muito acolhido aqui, eu conheci o Mestre Vu no Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Isso em 2019, né? Não faz muito tempo. O Mestre Vu participava de competições, qualquer arte marcial que tinha campeonato aqui, né, ele ia, fosse judô, fosse, né, Kung Fu, e ganhava todos, né, ganhava todos, porque os concorrentes dele ou estavam em casa ou já não estavam mais aí presentes. Mas um grande exemplo, e eu tenho uma outra, né, venho de uma outra tradição, uma outra linhagem, né, e fui sempre muito bem acolhido aqui, né, mesmo na diversidade da minha prática de Tai Chi, né, e com certeza a minha experiência aqui me deixou muito mais rico, né, no meu olhar sobre o mundo, no meu olhar sobre as práticas, né, das artes marciais e do cultivo da saúde. A conversa vai muito boa, né? A gente tem vontade de passar o dia inteiro seguindo, mas o tempo também é um fator que a gente leva em conta. E aí vamos falar então do terceiro ponto dessa conversa, que é o tal do ambiental. O que a gente fala é o nome da associação, Associação Ambiental. E o que vocês fazem? Ambiental. E o que é isso? E às vezes, o que é esse tal do ambiental?